Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma terça-feira. Hoje o nosso tema é volta ao trabalho e amamentação, né? É um assunto que traz muitas dúvidas, traz muitas angústias para as mães que planejam aí, né, o final da sua licença maternidade. É um momento muito doloroso, né? Essa é a verdade, tanto para a mãe quanto para o bebê, que vão precisar fazer uma reorganização completa da rotina, que vão precisar fazer uma série de ajustes, que vão precisar principalmente contar com a ajuda de outras pessoas, né, que tenham aí que entendam a importância de manter o aleitamento materno para essa mãe, e estejam, né, dispostas a ajudar essa mãe nessa manutenção, né, é um dos fatores aí mais complicados, né, da gente trabalhar quando a gente está falando de volta ao trabalho, mas é possível, muitas mulheres conseguem, muitas mulheres querem, né? E é por isso que eu vim aqui hoje para falar desse assunto com vocês, né? Primeiro a gente precisa aí tentar entender alguns aspectos, né, que estão envolvendo essa volta ao trabalho, né? Por que que é importante manter esse aleitamento na volta ao trabalho? Como é que a gente faz isso de uma maneira segura para que o bebê não desmame, né? A gente sabe que há muitas mulheres que nem sequer têm a chance, né, de desfrutar de uma licença maternidade, né? E precisam voltar a trabalhar às vezes antes desses 4 meses chegarem. Mas ainda assim é possível que a gente mantenha o aleitamento, se a gente conseguir respeitar algumas condições, se a gente conseguir resguardar, proteger esse aleitamento usando, né, por exemplo, os dispositivos seguros, tentando sondar aí na empresa onde você trabalha como é que é possível você fazer a extração, o armazenamento, né, para que você possa então manter essa extração, essas ordenhas que são necessárias, né? Por que que é importante a gente tentar pensar nisso, né, bem antes até do fim da licença maternidade? Porque isso vai envolver uma série de trabalhos, uma série de esforços que essa mulher precisa fazer para manter essa amamentação, né? Primeiro ela precisa aí mais ou menos um mês, idealmente, antes dessa volta ao trabalho, começar a treinar essa ordenha, como é que vai ser essa ordenha, de quanto em quanto tempo ela precisa fazer essa extração, verificar qual é a habilidade que ela vai ter, por exemplo, com uma bomba ou com uma ordenha manual, o que que vai ficar melhor para ela, né? Como é que ela vai se adaptar melhor a qual dispositivo, né? Então é importante ela já começar esses treinamentos bem antes do fim da licença maternidade, porque não adianta, né, a gente, minha licença acabar na semana que vem, o que que eu vou fazer? Né, isso aí vai ficar impossível, né, de você conseguir um estoque que seja adequado para o seu bebê, né? Então, algum planejamento e algum treino essa mulher precisa fazer bem antes aí de chegar ao momento, né, ou finalmente o momento de voltar a trabalhar. Para além disso, né, é importante então aí tentar ver qual é o dispositivo que você vai se adaptar melhor. Para as mulheres que não querem já comprar uma bomba, elas podem alugar bombas, né? Alguns lugares têm essa possibilidade, né, de você alugar uma bomba, treinar, ver se você vai se adaptar com ela ou não, né? Ver se você, por exemplo, vai se adaptar a uma ordenha manual, né? Eu fui doadora de leite por muito tempo e eu não conseguia me entender muito bem com a bomba, então eu fazia sempre as ordenhas manuais e ordenhava muitos litros de leite toda semana, né? Então não é um problema que você não tenha uma bomba, se você quiser, se você se adapta bem com a ordenha manual, é uma possibilidade também, tá? Falando aí um pouco da parte legal, né? O que que é o direito da mãe que volta a trabalhar, né? Essa mãe, ela tem direito de 2 pausas, né, durante o dia, até que o bebê complete 6 meses. Ela pode sair para aumentar se a creche for perto, se a casa for perto do trabalho, né? Ou ela pode sair 1 hora antes do horário do expediente dela, né? 1 hora mais cedo. Então, são duas coisas que também você pode usar a seu favor, né? Ou ela pode fazer essas 2 pausas para a ordenha de meia hora, ou sair 1 hora mais cedo. O que que é importante a gente entender aí nesse processo de volta, né? A gente vai precisar fazer uma rotina de extrações. Por quê? Porque o seu corpo tem que se adaptar a uma nova demanda, né? É uma demanda que vai exigir um leite extra, né, durante um período para que você consiga fazer esse estoque. Então,
como é que vão ser essas rotinas de ordenha, né? Idealmente você pode aí começar os seus treinos com intervalos de mais ou menos 3 horas. Então, uma extração mais ou menos a cada 3 horas é um treino bacana para o seu corpo entender que ele precisa dar um up na sua produção, você precisa ter um leite extra naquele momento, né? Então, algumas dicas que ajudam a gente a ter um reflexo de ejeção melhor, né? Para ter uma descida melhor do leite. Tentar estar num ambiente mais tranquilo. Uma coisa que ajuda muito é você ordenhar enquanto o seu bebê está mamando do outro lado, né? Então, se você não está amamentando gêmeos, que está sempre os dois ocupados, você pode fazer a ordenha enquanto o bebê mama, e isso é super, super eficiente, né? Tentar sempre aí fazer a ordenha enquanto você tá ou assistindo um filme, fazendo uma coisa que você gosta, vendo um filme que você goste, né? Esse relaxamento facilita a descida do leite. E uma outra dica, né, é assim, a gente vai tentar manter essa rotina fixa cada 3 horas, não importa muito a quantidade que você consiga tirar. Então, se você começou lá uma extração, não saiu nada, saiu 5 ml, fica tranquila, daqui a 3 horas você tenta novamente. O importante é a gente manter a frequência, né, para que o seu corpo entenda que a cada 3 horas ele precisa fazer aí uma injeção a mais. E à medida que você vai repetindo isso, o seu corpo vai entendendo que é preciso fazer, então, né, essas extrações nessa hora e você vai ter um aumento na produção, tá? Isso é um dado bastante importante aí para a gente começar o nosso treino já bem antes da volta ao trabalho, tá? Uma outra coisa importante também é já verificar se no seu trabalho você tem, né, uma geladeira ou um freezer, algum lugar seguro que você possa fazer esse armazenamento, né? Um outro detalhe importante é onde é que você vai armazenar esse leite, né? Que tipo de recipiente? Eu tenho que comprar um vidro especial, um pote especial, um saco especial? Não, você pode já ir guardando, por exemplo, aqueles potes tipo Nescafé, né? Que tem tampa plástica, potes de vidro, tá? Não podem ser potes de plástico, a não ser que sejam aqueles potes próprios para armazenar o leite materno. Aqueles saquinhos próprios também são bacanas, mas se você não tiver, não quiser comprar nada disso, você pode usar qualquer pote com tampa de vidro, tá? Que você possa ferver aí por 15 minutos para esterilizar e depois ele vai secar virado, né, para cima. Você deixa ele ali secando e depois usa ele para armazenar o teu leite. Esse leite pode ficar congelado ali pelo período, né? O que a gente aconselha para o Brasil, né? O Brasil é um país muito quente, a gente sabe que nem todo mundo tem condição de fazer, por exemplo, um freezer exclusivo, né? Uma gaveta exclusiva para o leite. Então, o que se orienta é um prazo máximo de 15 dias, tá? Dependendo das condições que você tenha na tua casa, se você tem um freezer que tem um controle de temperatura, se você tem uma gaveta exclusiva, esse prazo pode mudar, ele pode ser maior, tá? Mas isso é sempre conversado no caso a caso. Essa é a orientação do Banco de Leite, né, da Fiocruz, para a população brasileira. Então, isso é a regra aí que eles orientam para fazer esse prazo, né, para fazer esse armazenamento. Então, você começou lá mais ou menos 15 dias antes de voltar ao trabalho, as suas rotinas de extração. Procure ficar tranquila, procure pensar que isso é um treino, que você vai fazer ali uma adaptação nesse período, né? E já vai aproveitando e vai congelando o seu leite. Precisa etiquetar o leite, tá? Com a primeira data da extração que você fez. Então, se fez uma extração hoje, você põe lá o dia e a hora, põe uma etiqueta. Depois você pode acrescentar outro leite ali. Antes de acrescentar esse leite que você extraiu, você precisa refrigerar o leite que você extraiu, tá? Então, coloca ele na geladeira. Quando ele esfriar, você acrescenta no pote do leite que estava congelado. E sempre vai respeitar a primeira data que ficou ali na etiqueta, tá? Então, os potes aí podem ser qualquer pote, né, desses mais simples. Uma outra dica bacana é que você faça, mesmo que você use esses potes grandes, procura não encher muito, primeiro para evitar o desperdício, né? Então, qual é a quantidade, né? Geralmente, as mães têm dúvida com relação à quantidade de leite para deixar. A gente sugere mais ou menos 400 ml, né, de leite.
Então você não vai deixar um pote com 400 ml, você pode deixar vários potinhos de 100, por exemplo, porque aí vocês não, né? No caso, o cuidador ou a pessoa que for oferecer vai descongelando aos poucos e vai oferecendo e evita assim o desperdício, porque uma vez que esse leite foi descongelado, ele não pode voltar a ser congelado. E uma vez que ele entrou em contato com a boca do bebê, ele também não deve ser reutilizado, né? Ele pode até ser reutilizado no prazo máximo aí de 2 horas, mas já entrou em contato com a boca do bebê, já ficou contaminado, então é um leite que vai ser descartado se não for consumido. Então, os potinhos com pequenas quantidades são os potes, são melhores para evitar o desperdício, né? Como é que você vai fazer descongelar esse leite que ficou congelado? Dentro da geladeira. Então, precisa calcular aí como é que funciona a tua geladeira, para ver como é que você vai orientar a fazer esse descongelamento, né, do leite que foi extraído para oferecer posteriormente para o bebê. Como é que vai fazer o aquecimento desse leite? Esse leite não pode ser aquecido no micro-ondas, tá, gente? Ele sempre precisa ser aquecido em banho-maria com o fogo desligado. Então você vai aquecer um pouquinho a água, não vai deixar a água ferver. Vai colocar esse leitinho descongelado dentro de um potinho de vidro, né? Sempre vidro, para evitar contaminação, para evitar outras questões aí de problemas. E vai descongelar ele ali naquele banho-maria. Ele não precisa ficar morno, ele pode ser oferecido até mais para o frio. Uh, ele será então oferecido depois que ele passa por esse descongelamento dentro da geladeira e depois é aquecido no banho-maria quando vai ser aquecido. Há bebês que aceitam leite gelado, tá? Então pode tirar da geladeira e oferecer ainda assim. Depois disso, você vai aí também, muito importante, iniciar um treino com os dispositivos seguros para o seu bebê, né? Então, para evitar aquele desespero, para evitar aquele né? No dia que a mãe saiu para trabalhar, o bebê nunca viu um copo, nunca viu uma colher dosadora, o cuidador também nunca viu. Ele não sabe como usa aquilo e vai ficar todo mundo nervoso, todo mundo desesperado, né? Então, o que que é importante? Antes da sua volta ao trabalho, quando você já iniciar as suas rotinas de extração, suas rotinas de ordenha, é essencial também que esse cuidador, né, ou essa creche onde você vai deixar o seu bebê, vocês precisam conversar antes, né, sobre a importância de manter o aleitamento para você, e como é que vai ser feita essa oferta, porque mais importante do que você deixar o seu leite extraído, guardado, congelado e tudo mais, é que a oferta seja feita de modo seguro, né? Para você proteger o aleitamento, para você continuar amamentando o seu bebê à noite, quando você chegar em casa, para que o seu bebê não desmame por confusão de bicos. Então, de nada adianta você fazer todo o esforço para extrair o teu leite e esse leite ser oferecido numa mamadeira, por exemplo, ou num copo que eles chamam de copo de transição, mas que na verdade é uma mamadeira disfarçada, né? Todo copo que tenha bico macio, bico de silicone, copos com válvula, todos esses copos, eles não são seguros para o bebê, tá? Para que a gente consiga proteger o aleitamento. O bebê, ele vai aprender a usar o dispositivo seguro, desde que a gente confie no processo e tenha a paciência necessária para ensinar. Geralmente, quando a mãe faz esse treino com o bebê, ele não costuma dar muito certo, né? Porque o bebê sabe que o restaurante está aberto e ele vai preferir mamar direto da fonte, ele não vai aceitar um copo ou uma colher que a mãe venha oferecer. Né, para quem tem dúvidas, eu tenho posts aí no feed falando sobre os dispositivos seguros, tá? Mas vocês podem pesquisar por colher dosadora ou aquele copinho de dose, tá? Não é difícil de usar, tá, gente? As pessoas tendem assim a resistir a tudo que é novo, né? Então, a gente precisa conversar com o cuidador, com a pessoa que vai fazer a oferta, para que ela ah, é muito difícil quando a gente traz uma coisa assim nova, né? A cultura não deixa a gente pensar num bebê que não use uma mamadeira, por exemplo, né? Que use um copo ou que use uma colher. Né? Isso é um bebê, uma coisa muito estranha para as pessoas que não conhecem, que não estão acostumadas. Então a gente precisa conversar e mostrar como é que faz essa oferta. Essa pessoa precisa ter uma certa disponibilidade
interior, né, uma certa boa vontade para fazer esse treino com o bebê. E idealmente esse treino precisa começar bem antes da sua volta ao trabalho, para quando você for começar a trabalhar, já vai ser um dia difícil, já vai ser um dia angustiante, já vai ser um dia que você vai estar preocupada e ainda pensar que de repente o seu bebê não vai se alimentar, né, na sua ausência, ou porque o cuidador ficou nervoso, ou porque o bebê, né, não quis aceitar aquele dispositivo de primeira. A gente tem sempre que tentar pensar que é uma coisa nova, é um aprendizado para o bebê, é um aprendizado para o cuidador muitas vezes, né, que não conhece. E a gente precisa dar um tempo para que eles dois se entendam com essa nova forma de se alimentar. O bebê não sabe que da colher ou do copo vai sair o alimento que ele precisa para se alimentar. Então, ele tem que se familiarizar também com esse dispositivo, tá? Então, a gente precisa sim dar aí, de preferência, muito mais do que 15 dias, treinar esse bebê com um único dispositivo. Não tenta de manhã o copo, de tarde a colher, de noite a seringa, amanhã outra coisa. Não. Pega um dispositivo e treina 15 dias seguidos com seu bebê, tá? Procure fazer isso já com antecedência para que tanto o bebê quanto o cuidador tenham essa tranquilidade na hora que você precisar de fato voltar ao seu trabalho, tá? Então aí, o que que a gente aconselha? Fazer porções de mais ou menos 90 a 120 ml do leite congelado, tá? Para evitar o desperdício. À medida que os dias forem passando, vocês vão conseguir perceber melhor quais as quantidades que precisam ficar porcionadas, mas a gente calcula mais ou menos um total de 400 ml por dia desse leite aí para que o bebê possa consumir, tá? O tempo de conservação desse leite na geladeira é de 12 horas, tá? Mais ou menos 2 horas aí em temperatura ambiente e 3 meses guardado no freezer ou no congelador, tá? Então, tudo que sobre dessa quantidade pode ser ainda oferecido ao bebê num prazo de mais ou menos 2 horas, tá? Mas depois disso ele precisa ser descartado porque ele pode se contaminar. Todo leite que for descongelado não pode voltar a ser congelado, tá, gente? Isso é muito importante também. E é uma dúvida muito também recorrente, né, relativamente à produção. Ah, será que a minha produção vai cair, né? Não, a produção ela sempre vai se ajustar à demanda. Se você mantiver uma rotina durante o dia de extrações, ou vamos supor, Marina, eu não tenho condição de fazer rotina de ordenha no meu trabalho. O meu trabalho não tem geladeira, não tem um lugar onde guardar. A sua produção vai se ajustar para menos e você vai ter leite para amamentar durante a noite quando você estiver com seu bebê. No fim de semana você pode manter a livre demanda, você deve manter a livre demanda, tá? Mas a produção ela sempre vai ficar calibrada conforme a demanda do bebê. Se for o caso de você não conseguir, não ter nenhuma condição de fazer uma ordenha no seu lugar de trabalho, você vai discutir com o pediatra qual é a possibilidade aí de ter uma fórmula para oferecer, tá? Marina, meu bebê já tem 6 meses, eu preciso deixar o leite para ele? Precisa. Até 1 ano de idade, o leite materno é o principal alimento do bebê. Ou o leite materno ou a fórmula na ausência da possibilidade de ter o leite materno, tá? Então, não vamos deixar achar que o bebê vai fazer 6 meses, vai virar uma chave, vai começar a comer um pratão de comida e tudo certo, tá? Ele precisa ainda consumir muito leite materno, ainda com 6 meses, com 7 meses. Isso vai ser uma transição que vai acontecer gradualmente, não é da noite para o dia, tá? Então, a sua produção sempre vai se calibrar conforme a demanda. Mesmo que você não possa oferecer o teu leite extraído, congelado, existe a possibilidade de fazer a oferta da fórmula, sempre com o dispositivo seguro para não correr o risco do desmame, tá? E relativamente aí ao comportamento do bebê, né, a gente precisa também estar ciente de que essa volta ao trabalho, ela é um momento de ruptura, um momento de uma nova rotina na vida do bebê que estava ali de repente 24 horas com você, tudo que ele conhece no mundo é a mãe, né, e ele vai ter que se adaptar com uma nova pessoa cuidando, com uma outra pessoa, às vezes numa escola, numa creche que ele não conhece as pessoas, né? Então, a gente espera sim, é normal e é esperado que os bebês tenham alguma alteração de comportamento,
tá? Nesse processo. Então, pode ser e costuma ser, né, muito difícil para os bebês, né, e para as mães voltarem aí ao momento do trabalho, tá? Então é mesmo muito complicado. O bebê pode começar a despertar muito mais vezes durante a noite para compensar, né, o tempo que esteve longe da mãe. Esse bebê pode ficar mais choroso, mais sensível, mais demandante com a mãe. Então, a gente precisa também compreender que é um momento tão difícil para nós, né, que somos adultos, que estamos entendendo tudo que está acontecendo, mas para o bebê é ainda muito mais difícil, né? Então, a mãe que passa por essa experiência e que ainda consegue manter o aleitamento, sem dúvida, né? É uma mãe que está aí imprimindo um esforço muito grande para sustentar o aleitamento materno nessa volta ao trabalho e é mesmo muito complicado, né? Então, a gente precisa entender que muito além do esforço, né, de fazer as ordenhas, de tentar fazer esse treino todo, né, treinar uma pessoa para ficar com o seu bebê, para oferecer esse leite para o seu bebê de uma maneira adequada, existe aí também, né, as questões do acolhimento. Então, é muito importante também que a gente converse com esse cuidador que vai ficar com seu bebê, seja uma pessoa da sua família, seja, né, um cuidador de uma creche, que essa pessoa também consiga oferecer muito acolhimento para esse bebê, acolher muito esse choro, tentar se conectar com esse bebê, cantar para esse bebê, fazer uma atividade com o seu bebê, para que ele se sinta também seguro, né, longe de você, né? É um processo doloroso, é um processo muito difícil, mas que tende sim a uma adaptação, né? A gente também precisa confiar no processo, confiar no bebê, de que a coisa pode andar, pode dar certo, né? E alguém também pode ajudar a cuidar do seu bebê. Mas isso envolve sim muita disponibilidade da parte dessa pessoa que vai te ajudar no processo, tá? Então, basicamente aí são essas as dicas que a gente deixa para vocês, né, relativamente à volta ao trabalho. São muitas dúvidas, né? À medida que você for tendo dúvidas, pode escrever aqui para mim no direct, pode deixar um comentário aqui nesse vídeo também, que a gente vai responder para vocês. Mas é um momento que a gente precisa se preparar muito, tá muito é, tranquila, fazer uma organização, né, de como é que vai acontecer essa volta ao trabalho, como é que a gente vai estocar todo esse leite, guardar todo esse leite, para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade nessa volta. E se por alguma razão não for possível manter o aleitamento no período da sua ausência, sempre fazer uma oferta de maneira segura, com um dispositivo seguro, né? A colher dosadora é um dispositivo que tranquiliza muito o cuidador, né? Porque ela parece uma mamadeira, ela tem um certo controle do leite que vai cair na colher, então ela deixa o cuidador mais seguro, porque ele está visualmente mais familiarizado com esse dispositivo. Então, treinem muito, procurem estar tranquilos e se tiverem qualquer dúvida podem me escrever aqui que eu vou ter todo o prazer em responder, tá bom? Muito obrigada para todos que estiveram aí com a gente e até a próxima.